Bom dia! Bom dia! Paz do Senhor Jesus! Na continuação do nosso estudo, Projeto Mulheres Forjadas pela Palavra, nós hoje estudaremos sobre Ruth, a mulher que fez escolhas sábias. Ruth foi uma mulher que fez escolhas sábias. Nós estudamos no capítulo anterior sobre Noemi, a sogra sábia. E hoje vamos estudar sobre Ruth, a nora sábia. O mais importante ainda é que no Novo Testamento, Ruth, ela foi incluída na genealogia de Jesus Cristo. Olha que tremendo, uma mulher moabita, uma gentia, participando da genealogia de Jesus Cristo. Coisa linda, porque o nosso Deus, ele não faz acepção, ele é tremendo. E nós vemos aqui, que nos fala assim, anotei aqui algumas coisas aqui do lado, vamos pedir a Deus que nos ajude a aprender com Ruth, a fazer escolhas certas. As más escolhas parece que fazemos sem muito esforço. É a mais pura verdade. As escolhas erradas a gente faz com uma facilidade. Por quê? Porque é a inclinação da carne, que é se inclinar para o pecado. Mas as escolhas certas nós temos dificuldade para fazer. Porque geralmente as escolhas certas tem que ter uma renúncia. Então, Ruth foi uma mulher sábia, porque ela fez escolhas certas. Ruth tornou-se esposa de Malom, que era filho mais velho de Noemi. Em Ruth 1, versículo 4, lemos que a família de Noemi viveu em Moabe por quase 10 anos. E aqui nos fala, ela decidiu acompanhar sua sogra Noemi. Existia um laço de amor entre as duas mulheres. Quando Noemi partiu ali de Moabe, porque mais nada ali prendia ela não tinha mais seu esposo, não tinha seus filhos, ela decidiu voltar para Belém. E ali ela aconselhou suas noras a ficarem. Órfã, abraçou, beijou e ficou. Porque era um direito que ela tinha. E se Ruth fizesse o mesmo, também era o mesmo direito. Elas poderiam constituir novas famílias, novas núpcias. Porém, Ruth não quis. Ruth insistiu e foi com Noemi. O raciocínio humano indica que ficar em Moabe parecia ser a decisão mais prática e lógica. É muito reconfortante encontrar esta pequena e maravilhosa história de amor, de relacionamento saudável e decisões certas, baseada na palavra de Deus. Ruth, ela tinha fé no coração, por quê? Porque durante esse período de quase 10 anos, convivendo com Noemi, com certeza, Noemi falava das maravilhas, das grandezas que Deus tinha feito no meio do povo de Israel, da libertação lá do Egito, da abertura do Mar Vermelho, do maná que caía do céu. Então, ali, a fé de Ruth foi sendo despertada. E por isso que nós vemos, quando ela fala, Ruth deixou evidente sua fé em Deus. Ela decidiu firmemente seguir ao Senhor e identificar-se completamente com seu povo, quando disse a Noemi, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Está lá em Ruth, capítulo 1, versículo 16. Forte. Olha como o testemunho de uma pessoa é importante na sociedade, na sua família, aonde essa pessoa mora. O testemunho de Noemi foi muito importante na vida de Ruth, porque ali a fé de Ruth foi o quê? Foi sendo cultivada, foi plantada a sementinha, conforme Noemi falava, e depois foi sendo cultivada, foi sendo regada, e essa fé cresceu dentro de Ruth. Os outros percebem a quem eu sirvo? As pessoas têm percebido a quem você serve?
Porque Josué mesmo fala, nós serviremos ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E disse ali para o povo, vós escolheis a quem vai servir, mas que nós possamos fazer a escolha certa, como Ruth fez, como ela disse aqui para sua sogra Noemi, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Que mulher sábia nas suas escolhas. Nós vemos aqui, Ruth tomou decisões importantes para o direcionamento de sua vida, tornou-se uma serva do Deus verdadeiro. Ela também fez outras boas decisões, como aceitar os conselhos de sua sogra. Temos que crer pelo que Deus é, pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode fazer. Ruth aqui, ela passou a crer em Deus, no Deus Todo-Poderoso, não só pelo que Ele podia fazer, mas pelo que Ele era. Minha fé é fortalecida ao saber que Deus não tem que provar seu poder ou sua capacidade, porque Ele controla tudo, irmãos. Ele está no controle de tudo. Ele não precisa provar nada. Conforme eu agora lembrei aqui dos fariseus pedindo um sinal, né, para Jesus, e Jesus não deu sinal nenhum para eles, não fez nada, porque Jesus já fazia muitos milagres. Mas muitos incrédulos querem ver os sinais. Mas Jesus falou que tem que crer para ver e não ver para crer. Aqui também nos fala, se quisermos conhecer o Senhor e a sua vontade para nossas vidas plenamente, devemos investir tempo com Deus e a sua palavra. É necessário. Porque muitos hoje querem investir em muitas coisas, mas não querem investir em Deus. Não querem investir na sua comunhão com Deus, ter o seu lugar particular com Deus, ter a sua vida de oração, meditar na palavra de Deus. É meditar, não é ler. Porque a Bíblia fala, meditai nela dia e noite. A Bíblia não fala, lê ela dia e noite. A Bíblia fala, meditar. Então, que nós possamos meditar na palavra, porque é a palavra que cura, que salva e que liberta, e que restaura o ser humano. A diferença está no tempo dedicado a Deus em oração e na tomada de decisões baseadas na obediência à santa palavra. Muitas das vezes eu mesmo tomei muitas decisões precipitadas, decisões erradas, paguei o preço, mas o Senhor, Ele é rico em misericórdia para nos alcançar, para nos orientar, para nos consertar, porque Ele é o oleiro. E quantas vezes for preciso, Ele pegar aquele vaso e quebrar ele novamente e levar lá para a roda do oleiro, Ele vai fazer, porque Ele é oleiro. Então, muitas das vezes, eu mesma tomei muitas decisões precipitadas, decisões erradas, mas voltei lá para a roda do oleiro, para o Senhor amassar o barro novamente, fazer um vaso novo novamente. E se precisar, volta de novo, porque nós estamos sempre em construção. Sempre, até nós chegarmos na glória, nós estaremos em construção. Cada dia buscando nos aperfeiçoar em Cristo Jesus. E aqui nos fala assim, Ruth foi um exemplo de pessoa abençoada por Deus. Ela escolheu investir seu tempo com as pessoas certas, a unir-se à sua sogra e à nação escolhida por Deus. Sem dúvida, sua decisão mais importante foi a de servir ao Deus verdadeiro. Nós vemos hoje muitas pessoas fazendo escolhas para satisfazer a sua carne, escolhas erradas, e no final é caminho de morte. Mas que possamos fazer as escolhas certas, que é convidar o Senhor Jesus para nos direcionar, convidar o Senhor Jesus para nos fortalecer na sua presença. E aqui nos fala, a mais importante decisão a ser feita é servir ao Deus vivo e verdadeiro. Não tem decisão mais importante do que essa. Por quê? Porque é uma decisão de vida ou morte.
É uma decisão de vida ou morte. Vida por quê? Porque Jesus, ele é a vida. Mas a morte, que é a segunda morte, não estou falando da morte física, estou falando da morte eterna. Então, a escolha precisa ser feita hoje, de escolhermos servir a Deus. Essa é a escolha mais sensata, porque muitos têm escolhido os caminhos de morte. E a segunda morte é o inferno. E o inferno é real para aqueles que rejeitam o sacrifício de Jesus na cruz. Esse estudo de Ruth, ele é 2 capítulos, mas eu vou resumir. Ao continuar nosso estudo, veremos mais 3 decisões que Ruth fez no campo, o conselho e o momento certo. Ela ouviu esses 3 conselhos da sua sogra, Noemi, porque quando elas voltaram para Belém, elas não tinham como se sustentar. E o que Noemi aconselhou ela? Vai lá para a lavoura e aquilo que sobrar pelo chão, aquilo que você vê pelos cantos, você pega e traz para a gente. E assim Ruth obedeceu, Ruth recebeu os conselhos dela. Ruth já era uma mulher adulta, já tinha sido casada. Se ela quisesse, ela não fazia nada disso. Ela poderia fazer outra coisa, mas ela aceitou a orientação de Noemi. Ela foi para o campo, lá para a lavoura, que Noemi orientou ela. E ela foi para uma lavoura lá que era do parente próximo do marido de Noemi, Boaz. E ali ela foi e ela pegava as espigas que estavam no chão. E aqui nos conta a história. Esta é uma maravilhosa história sobre a provisão de Deus para Ruth e Noemi, guiando Ruth ao campo de um parente de seu marido. Ruth foi exemplo de humildade ao se prostrar diante de Boaz. Ali, quando Boaz chegou ali na lavoura, ela se prostrou diante dele. Ele a reconheceu e a elogiou por sua lealdade a Noemi, pela sua lealdade à sua sogra. A história não termina aqui. Boaz disse a Ruth para colher somente em sua lavoura e também para ela comer e beber com suas servas. Ele deixou-a comida suficiente e também para que pudesse levar para sua sogra Noemi. Ele disse também às suas servas para que deixassem cair grãos, para que Ruth pudesse colhê-los. Ao chegar à sua casa, contou a Noemi tudo o que havia acontecido. Noemi estava maravilhada e perguntou-lhe o nome do homem, que fora tão generoso. Ruth informou sua sogra que o nome dele era Boaz. Coisa linda. Deus tem os planos dele de forma tremenda e estratégica. Ele é estratégico, ele faz tudo no tempo dele e é tudo perfeito. Então, não fique com pressa, não queira se apressar, não queira ajudar a Deus, porque Deus ele é perfeito no seu tempo. Nada chega atrasado para nossas vidas. Tudo chega no tempo oportuno, tudo chega no tempo determinado. E aqui nos fala assim nessa continuação. Cada uma de nós deve estar atenta para dar graças a Deus por sua bondade em nossas vidas. Nós precisamos estar atenta. Tudo aquilo que nós temos recebido da parte de Deus é agradecer por esse sol lindo do dia de hoje, dia 21 de maio de 2025. Está um sol lindo aqui na cidade do Rio de Janeiro. Está um dia muito bonito. Temos que agradecer por isso. Agradecer por uma flor que você vê, por um canto de um pássaro. Precisamos ser mais gratos. Eu costumo dizer, a gratidão é o antídoto contra a depressão. Então, pratique a gratidão. Ou de manhã ou à noite. Se você quiser escrever, vai ser ótimo para a sua saúde também. Você ter esse hábito de escrever 2, 3 coisas que você quer agradecer. Isso vai fazer uma grande diferença na tua vida. Às vezes, assim, um bolo que você comeu diferente, você gostou muito, que você ganhou alguma coisa, um abraço que você recebeu de alguém. Vamos ser gratos ao Senhor por tudo, porque as pessoas hoje banalizam tudo. Tudo as pessoas querem banalizar, mas vamos ser gratos a Deus por tudo aquilo que vem dele. E aqui nos fala assim, na continuidade desta história, vemos como Ruth seguiu passo a passo os conselhos de sua sogra,
porém ela não tinha qualquer obrigação de segui-lo, porque, como eu já falei, ela era uma mulher que já tinha sido casada, era uma mulher adulta, ela não tinha obrigação de seguir os conselhos de sua sogra. Mas ela foi uma mulher sábia. O amor, a devoção, o respeito entre essas duas mulheres virtuosas permitiu que Ruth tomasse a decisão correta, ou seja, a de seguir o conselho de Noemi. Ela seguiu o conselho. Ela traz Ruth ao tempo e local em que Boaz pudesse resgatá-la. O resgate é o processo de readquirir. Era um procedimento do Antigo Testamento. Que quando uma mulher morria, se aquele marido que morreu tivesse um irmão, aquele irmão casaria com ela. Mas Noemi não tinha mais filhos. Não tinha como gerar e não tinha mais filhos. Porém, um parente poderia resgatar, um outro parente mais próximo. E o que acontecia? Tinha um jovem, porém esse jovem ele não quis, ele não tinha como resgatar as propriedades, readquirir as propriedades do marido de Noemi, de Elimeleque. Porém, Boaz era já um senhor. E ele fez isso. Nós vamos ler aqui. As escrituras afirmam que Boaz procurou seu parente mais próximo e explicou-lhe a situação. De acordo com o costume, os dois se encontraram com os líderes da cidade. O primeiro parente mais próximo era incapaz de resgatar as propriedades de Elimeleque e seus filhos. Ele cedeu seu direito a Boaz. Ele não se interessou, não quis. Ruth seguiu os conselhos que lhe foram dados. Somente por seu conhecimento da palavra de Deus, Noemi pôde dar conselhos sábios a Ruth. Então, Boaz ali, ele readquiriu as propriedades e ele poderia resgatar também a viúva. E nós vemos aqui que Noemi deu conselhos sábios para Ruth. E nós vemos também aqui que naquele período ali, Boaz se deitou. Se você ler, pegar o livro de Ruth, são apenas 4 capítulos, leia, vai fazer muito bom para você, vai edificar e você vai ver ali como que foi essa história. Ruth se deitou aos pés de Boaz, quando ele já estava dormindo. E ali, quando ele acordou, ele perguntou quem era e ela falou. E ali ele se casou com ela. Tá? Ali, quando ela se deitou, ela estava dizendo para ele: casa-te comigo, me resgata dessa viuvez. E ali ele se casou com ela. Deus abençoou o casamento de Ruth e Boaz, dando-lhes um filho chamado Obed. Em Mateus, lemos a genealogia do Messias. Encontramos Boaz, Ruth e Obed. Que honra foi concedida a Ruth, a moabita. Ela foi uma mulher que soube fazer escolhas certas. Então, nós vemos aqui que Deus, ele não faz acepção. Ruth era de uma nação idólatra. Ruth foi criada num lar idólatra. Porém, quando ela conheceu o esposo dela e conheceu sua sogra começou a falar das maravilhas do Deus de Israel. Jogou ali a semente. E quando nós plantamos uma semente, nós temos que fazer o quê? Deixar lá o relento? Não. Nós temos que regar aquela semente. Aí ela vai começar a germinar. Aí vai começar a germinar, vai brotar, vai sair aquele primeiro galinho e continuar. Colocar no sol. Se for num vaso, colocar ela no sol. Não expor muito tempo ao sol, dependendo da planta. E assim foi o que Noemi fez na vida de Ruth. Foi preparando, foi cultivando aquela semente. E a semente cresceu no coração de Ruth. A fé dela foi despertada. Porque a palavra de Deus fala que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que esse estudo possa ter falado com você. Assim como Ruth foi resgatada por Boaz, nós também temos um resgatador, que é Jesus Cristo, o justo. Temos um resgatador que foi entregue na cruz do Calvário, morreu por nós.
A Bíblia fala que Jesus foi como um cordeiro mudo para o matadouro. Ele se entregou por amor a nós, morrer naquela cruz do Calvário, para nos resgatar, para nos comprar com o seu precioso sangue. Então, que nesta hora você possa sentir esse resgate na sua vida. Deixe Jesus Cristo resgatar a sua alma. Deixe Jesus Cristo trabalhar na sua vida. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde você e a sua casa. Assim como Ruth foi resgatada por Boaz, que você e a sua família também venham ser resgatados e abençoados pelo Senhor. Se inscreva nesse canal. Aqui nós trazemos a palavra de Deus, o Evangelho genuíno de Jesus Cristo, sem maquiagem, sem enfeite, sem balela, porque muitos estão pregando o Evangelho de Jesus por ganância, por brincadeira, para se amostrar, mas nós queremos pregar o Evangelho de Jesus simples, porque o Evangelho de Jesus Cristo ele é simples, mas ele é o único que cura, que salva e que liberta. O Evangelho de Jesus é o único que liberta o homem das drogas. O Evangelho de Jesus Cristo é o único que cura, é o único que transforma o ser humano. Porém, Jesus precisa encontrar um lugar. Precisa contemplar e ver o quê? O arrependimento. Porque tudo começa com o arrependimento. O ser humano precisa se arrepender dos seus pecados. Que essa palavra possa falar no seu coração e saiba que Jesus está pronto para te resgatar. Está pronto para tirar você de qualquer situação. Mesmo que você tenha feito escolhas erradas, saiba que Ele é misericórdia. Saiba que Ele é amor para te resgatar. Porque todos nós fazemos escolhas erradas, porque nós somos falhos. Mas o amor dele é tremendo. O amor dele nos resgata das trevas e nos põe na sua maravilhosa luz. Que o Senhor te abençoe, te guarde, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Dê o like nesse vídeo, se inscreva nesse canal, tá certo? Que Deus te abençoe, um beijo no teu coração, que a sua família seja abençoada. Medite nesta palavra, esta palavra aqui é a maior profecia. Não deixe sua vida ser dirigida por profecias, não deixe, não vá na onda de profetas que ficam aí profetizando, entregando revelação. Não, aqui está a maior profecia. Eu creio em revelação e profecia, mas o que vai fortalecer você, o que vai fazer você criar raiz, é você ter uma íntima comunhão com Deus, é você ter uma vida de oração, é você buscar Deus em espírito e em verdade, é você botar a tua boca no pó e clamar, e ler a Bíblia e meditar nela, porque a palavra de Deus fala, medita nela dia e noite, não é você ler somente, mas é você meditar no que está escrito aqui e deixar ela criar raiz dentro de você, ela te transformar. Que essa palavra fale no seu coração e creia que tem um resgatador para resgatar a tua vida, para transformar a tua vida, assim como transformou a vida de Ruth. Ruth era uma viúva moabita, uma gentia, mas Deus ele não faz acepção de pessoas. Ele tira lá do monturo e coloca sentado entre os príncipes, porque ele é fiel, ele tem propósito. Ele tem propósito na tua vida. Então abra o teu coração e convide Jesus Cristo para entrar na sua vida no dia de hoje. Deus te abençoe. Amém.